Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui para mais uma vez na nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Com o tema de hoje, inteligência espiritual, baseado em Colossenses, no primeiro capítulo, dos versos 9 ao verso 23. Como é um texto um pouco grande, não lerei o texto aqui para os irmãos, mas depois o irmão pode ler ele em sua própria casa. Bom, o que é essa inteligência espiritual? Se você digitar essa expressão inteligência espiritual na internet, aparece a seguinte definição: é a capacidade do ser humano equilibrar sua razão, QI, e sua emoção, QE, com o mundo exterior, com base em suas crenças, valores, ações corretas e funcionais. Bom, inteligência espiritual, irmãos, não é algo somente voltado para Deus, mas é algo voltado para o espiritual, para uma divindade, para algo transcendente da nossa realidade. Então existe inteligência espiritual com vários outros deuses, né? Outras crenças, outras religiões, que não somente a nossa. Então existe inteligência espiritual em vários tipos, de várias religiões diferentes, em crenças, doutrinas, em seitas também. Mas o que a gente pode pegar como exemplo aqui, olhando essa definição? Bom, aqui está dizendo que é a capacidade de equilibrar a razão, que é o que a razão, a mente da pessoa, o intelecto, né? Com a sua emoção, os seus sentimentos. Eu me lembro que na década de 90, não me lembro exatamente o ano, depois o irmão pode pesquisar aí na internet, houve um pastor que ele fez o seguinte ato, ele pregando, ele não sei como, da onde ele tirou uma imagem de uma santa, e aí da Igreja Católica, e ele chutava e esmurrava essa santa no meio do seu sermão. Ele falando assim: isso aqui é um pedaço de barro, isso aqui não merece adoração nenhuma, isso aqui é só um monte de gesso, isso aqui não significa nada. Só que ele chutava, né? Ele ofendia a crença católica. No dia que esse pastor fez isso, e todos os católicos, eles viram aquilo ali e acharam um absurdo. Na época eu era católico também, achei uma falta de respeito, achei algo totalmente absurdo, e é um absurdo mesmo. Então ali você vê que esse pastor, essa pessoa, ele não agiu com uma inteligência espiritual, porque ele não equilibrou a razão dele, ele não equilibrou o sentimento dele. O que isso traz para nós? Isso traz para nós que mesmo as pessoas que creem em Deus, se elas não forem devidamente preparadas, se elas não forem devidamente maduras, se elas não buscarem a Deus, não buscarem o conhecimento da parte de Deus, elas não vão chegar a atingir uma inteligência espiritual condizente com aquilo que um servo de Deus deve ter. O apóstolo Paulo, que é o maior pregador da história da humanidade depois de Jesus Cristo e o maior autor do Novo Testamento, ele tinha muita inteligência e ele tinha um discernimento espiritual muito grande. E ele falava com muita intrepidez, falava com muita autoridade, ao ponto que ele fala o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que ele estava dizendo para nós? Ele estava dizendo para nós o seguinte: olha, façam o que eu faço porque eu estou fazendo isso e eu posso fazer porque eu sirvo a um Deus. Então faça o que eu estou fazendo, copie as minhas atitudes, porque eu estou servindo a Deus da maneira correta. Nós devemos servir a Deus da maneira correta. Precisamos orar, buscar o Senhor, ler a Bíblia, buscar ter comunhão cada dia mais, para que possamos equilibrar a nossa mente com as nossas emoções, buscando sempre a Deus e fazer o equilíbrio dessas três coisas aí, né? O intelecto, a emoção e o espiritual. Porque isso é o que vai fazer com que tenhamos um testemunho de vida diferente, para mostrar para as pessoas lá fora o que nós somos de verdade. E isso é a inteligência espiritual. Pegando o exemplo desse pastor, você vê que é algo totalmente inconcebível. Ao mesmo tempo que nós vemos muitas romarias de pessoas que elas fazem coisas, alguns chegam até a fazer atrocidades, né? Mutilam o corpo e tal, coisas que nós vemos isso que não tem significado nenhum. Pessoas que realizam coisas terríveis em nome da religião que não tem significado nenhum. Então é necessário que o ser humano tenha sim uma inteligência espiritual para que ele possa lidar
com as questões do mundo e com a questão dele mesmo, com a adoração dele, na crença dele. Bom, a nossa lição traz esse assunto de inteligência espiritual dividido em alguns tópicos aqui. Mas eu gostaria de abordar uma outra coisa também, que é o seguinte: 12 princípios da inteligência espiritual. Bom, ela tem a autoconsciência, ela tem a espontaneidade, ela tem sendo orientado pela visão, o motismo, a compaixão, a diversidade, o sentido da vocação, um positivo de adversidade, a capacidade de reestruturar, a pergunta por quê, a humildade e a independência do campo. Então, a inteligência espiritual envolve muitas coisas relacionadas a isso. E tudo isso a gente busca como? Como é que a gente obtém isso? A gente obtém isso sempre buscando, primeiramente, orientação da parte de Deus, que é acima de qualquer coisa, leitura constante da Bíblia, para que possamos entender o que a Bíblia está nos dizendo e aprendermos. Estudo constante da Bíblia, não somente a leitura, mas o estudo constante, frequentando classes de escola bíblica dominical, inclusive no meu canal, não se esquece de assinar o canal, estando presente nos cultos, buscando informações de pessoas realmente relevantes, que saibam o que estão falando. Eu me lembro que certa vez eu digitei na internet assim, Teologia do Novo Testamento. Eu queria ouvir uma palestra e tal, eu queria ouvir um estudo. E aí a pessoa que estava falando, que não aparece a imagem da pessoa, ele começa a falar algumas coisas e assim, cerca de... A palestra durava mais ou menos uma hora e pouquinho. Quando dava mais ou menos uns 5, 8, 10 minutos, o homem já tinha falado tanta asneira que eu já desliguei. Eu falei assim, isso aqui não serve, porque o discernimento espiritual que eu tenho e o conhecimento que eu tenho me fez perceber que ele estava falando algo completamente contra do que a palavra de Deus fala e contra o que a história bíblica fala. Então, o que é isso? Isso é a inteligência espiritual que nós temos, que Deus nos dá através de um estudo constante. Há anos atrás aqui no Brasil, não muitos anos atrás, mas alguns anos atrás, tinha um professor muito famoso chamado Pierluigi Pierazzi. Ele foi um homem extremamente inteligente, um exímio professor. Ele deu aula em curso pré-vestibular e ele chegou a ter mais de 100 mil alunos. E ele tinha uma frase que ele sempre falava o seguinte: aula dada, aula estudada, hoje. O que isso significava? Significava o seguinte, que a inteligência era algo que se aprendia. Então, o aluno assiste a aula para que ele possa entender o que o professor está falando, e ele chegava em casa e estudava no mesmo dia. E ele tinha, falando que só existia um método de estudo, que não era com computador, não era com vídeo, não era não. O método de estudo, e eu sou a favor desse método de estudo, era você escrevendo, igual eu faço quando eu risco, escrevo, eu percebo que assimila realmente na minha mente o conteúdo. Então, esse professor, ele tinha essa teoria de que aula dada, aula estudada hoje. Significa que você estava todos os dias estudando, fortalecendo o seu cérebro, estimulando o seu cérebro, para que quando chegasse o momento em que fosse cobrado de você, você saberia responder. É a mesma coisa com a Bíblia. É a mesma coisa. Quando nós temos uma leitura diária constante, quando nós temos uma leitura da Bíblia o tempo todo, buscando discernimento, lendo, conhecendo, aprendendo, quando chegar o momento em que tivermos que defender a nossa fé, na teologia a gente fala sobre apologética, né? Que é a matéria que nos ensina a defender a fé. Então, quando nós chegamos no momento que nós defendemos a nossa fé, nós debatemos com a Bíblia, nós temos conhecimento para debater com a Bíblia. Temos conhecimento de falar, autoridade para falar, autoridade para a gente poder defender e explicar o que a Bíblia realmente nos ensina. É isso que a inteligência, que é constante, que não é um dom, não é, a inteligência não é um dom, você não nasce com o dom da inteligência, não. Você vai estimulando no decorrer da sua vida. No decorrer
constante da sua vida. Qual foi o último dia que você parou, tirando a Bíblia, para ler um livro? Você desligou o celular hoje? Você parou, você vai ler um livro? Você vai estimular o cérebro? Você vai escrever alguma coisa? Você vai ler uma notícia? Quando é que você está estimulando o seu cérebro? Eu lembro que quando eu estava aprendendo a ler, né, quando eu era criança, a minha mãe, ela percebeu que eu tinha assim, muito gosto por ler. Então, o que ela fez para estimular a minha capacidade de leitura? Ela assinava da editora histórias em quadrinhos que chegavam à nossa casa, e eu ficava assim, na expectativa, porque chegava uma vez por mês. E a gente ficava assim, hoje vai chegar as histórias em quadrinhos que minha mãe comprava. E aí chegava pelo correio, e todo mês chegava, e a gente pegava e abria, e quando chegava, gente, eu parava tudo, e eu passava a tarde toda lendo a história em quadrinho nova que tinha chegado. O que isso fez? Eu fiz isso um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e minha mãe foi fazendo isso. Eu cheguei a um tempo que eu lia assim, maravilhosamente bem, eu lia rápido, eu lia com desenvoltura, eu falava, isso tudo foi treinando a minha vida, para que quando eu chegasse na fase adulta, eu tivesse desenvoltura para ler, para falar, para escrever. Isso melhorou muito o meu desenvolvimento. Então, por quê? Porque eu lia, eu não estava somente escutando, eu estava lendo, aprendendo. Inteligência espiritual, irmãos, tem algo que tem que ser exercitado. Qual foi a última vez que você buscou a Deus em oração, orou, parou para orar? Aqui fala que existem vários tipos de inteligência, né? A teórica, econômica, política, estética, social, e a religiosa, que é a pessoa que é preocupada com o sentido da vida, com o transcendente e os seus planos. Então, a gente precisa sim se preocupar com a inteligência espiritual, com a espiritualidade que nós vivemos, com aquilo que nós conhecemos, porque nós não somos eternos, um dia nós vamos morrer aqui nesse mundo e devemos estar preparados para o mundo vindouro, para o outro mundo onde nós iremos passar a eternidade. Seja lá no céu com Deus, aproveitando das bênçãos, ou lá no inferno, sofrendo eternamente. A decisão é sua. O que você quer fazer? Aonde você quer? Você quer ir para o céu, junto com Jesus Cristo, ou ir para o inferno sofrer, como a Bíblia fala, que foi preparado o inferno para o diabo e seus anjos? O que você prefere? Nós temos que tomar uma decisão. A inteligência é sua, a mente é sua. É você que vai decidir. A palavra de Deus, ela está aí para te instruir. A igreja está para te informar, para poder te ajudar, para caminhar junto com você. E hoje você tem dezenas de informações. O que está faltando para você tomar uma decisão? A nossa lição, ela traz uma pergunta que é a seguinte: a inteligência espiritual está diretamente ligada à orientação que se dá da vida. Qual teoria você acredita que está mais próxima da sua forma de ver a vida? Você vê a vida somente de forma teórica, de forma econômica, onde você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, de forma política, onde você acha que tudo é alguma coisa a ver com o governo, de forma social, nós temos que viver assim na sociedade e tal, ou de uma forma religiosa, espiritual, crendo que quando você morrer, terá um outro mundo para você viver. Como traz a palavra de Deus, um novo céu e uma nova terra. Através desse pensamento de um novo céu e uma nova terra, lá na Grécia Antiga, quando os intelectuais falavam que existia um mundo transcendente, os cristãos puderam pregar que existia um novo céu, uma nova terra, e como chegaria nesse novo céu e nessa nova terra. Então, foi a partir de o quê? De uma teoria grega, né? de uma suposição grega, uma das culturas, ou talvez a cultura mais intelectual da história da humanidade, e um dos países daquela época, né? Uma das regiões daquela época, com as pessoas mais sábias daquela época. Então, tudo isso foi algo que foi trabalhando, acontecendo, para que pudesse finalmente
pregar e anunciar o Evangelho. Bom, a inteligência espiritual, ela tem algo, consciência, ela tem a ver com a consciência do homem. Ela tem a ver com a graça de Deus. Ela tem a ver com o sentido, qual o propósito, para qual o serviço, para que isso? Ela tem a ver com a transcendência, né? Eu superior à prática, e ela tem a ver com a verdade. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você busca conhecer mais de Deus, aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus, você vai fazer justamente aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Olha, o meu povo, ele está buscando ser mais inteligente, mais sábio, né? Não está se perdendo por qualquer doutrina. A Bíblia nos ensina para a gente não nos perdermos por qualquer sopro de doutrina, por vãs filosofias. A Bíblia nos ensina que nós não devemos nos perder em vãs doutrinas, em vãs filosofias, qualquer tipo de doutrina que tem aí. Pessoas que vão pregando e falando e anunciando coisas que a Bíblia não ensina. A Bíblia não diz várias coisas e as pessoas estão acreditando. E como é bonito esses discursos que as pessoas fazem, com base, falando que é com base no que a Bíblia ensina. Não tem a graça de Deus nesse conteúdo. Não tem a graça de Deus que nos instrui, que nos orienta. Não tem a verdade do Evangelho. Paulo fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, irmão. Eu vi um vídeo essa semana de um pastor que ele falou algo interessante. O Evangelho de hoje, nós pregamos o Evangelho de hoje e buscamos o quê? Buscamos ser reconhecidos, status, ganhar likes, seguidores. É bom ganhar like, é bom ganhar seguidores? Eu vou pedir um like para você, eu vou querer que você seja meu seguidor. Mas pessoas hoje estão pregando somente para isso. Não estão pregando a verdade do Evangelho. E Paulo, ele não pregava para isso. Tanto que no final da vida de Paulo, Paulo acaba sozinho. O maior pregador do Evangelho, o maior autor do Novo Testamento, termina sozinho. Tem pastor aí que quando está sozinho, entra em depressão. Eu estou vendo aqui pastores, estou sabendo de pastores que estão pedindo afastamento temporário do ministério porque estão em um quadro depressivo. Devemos orar por esses homens de Deus que estão aí em quadros depressivos. Eles carecem das nossas orações, não das nossas críticas, mas das nossas orações. Mas às vezes, homens estão buscando reconhecimento humano. Estão pensando assim, eu preciso do reconhecimento da minha igreja. Irmãos, reconhecimento a gente vai ter lá no céu. É lá no céu, nem aqui não. Você acha que aqui nós vamos ser reconhecidos? Jesus Cristo foi crucificado. João terminou exilado. Isaías foi cerrado ao meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. No dia 10 de março de 320 da era cristã, 40 soldados romanos foram mortos, colocados em um lago congelado, praticamente sem roupa, numa cidade de Sebaste, na atual Turquia. Um deles desistiu e depois a pessoa que estava vigiando ele se juntou aos outros 39 e morreu ali os 40 mártires de Sebaste. Irmãos, homens, mulheres entregaram a sua vida em prol do Evangelho. Tiveram a inteligência de entregar a vida porque perceberam que era melhor morrer entregando a vida pelo Evangelho do que viver sem o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina isso. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O que ele estava dizendo? Eu preciso viver Cristo. Viver Cristo todos os dias da minha vida. Tinha uma banda de rock que eu gostava muito, que gosto ainda, né? E ela fazia muita apologia sobre o uso de drogas, que é para a gente evitar o uso das drogas. Mas tinha uma música que ela falava assim, que a gente tinha que injetar Cristo em nossas veias, né?
a ideia da droga que o usuário injeta na veia para ele poder ter uma sensação. E aí essa banda, né, chamada Fruto Sagrado, ela falava isso, né? A ideia de você injetar Cristo na veia do seu corpo para que você possa ter o prazer verdadeiro, como a palavra de Deus nos diz, que Deus nos dá o prazer verdadeiro, a felicidade verdadeira, o amor verdadeiro, a comunhão verdadeira, a santidade verdadeira. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite inteirinha, mas pela manhã vem a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo de Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é lindo, esse salmo. Olha, Deus é o meu pastor. É como eu virar para uma pessoa e falar assim: olha, você é assim, eu sei que eu posso confiar em você até debaixo d'água. O seu filho, a sua filha, ele tem esse sentimento. Diz que tem uma historinha em que eu estava tendo um Boeing, uma viagem de um Boeing, e aí ele passa por uma turbulência, os passageiros ficam aflitos, as aeromoças ficam aflitas, e uma criança brincando, se divertindo, brincando com um joguinho lá, dando gargalhadas sozinha. E aí a aeromoça pergunta para a criança, fala assim: garotinho, você não está com medo? E o garotinho dá um sorriso para a mulher e fala assim: não, moça, o papai que é o piloto. Aquela criança entendeu que ela podia confiar no papai, porque o papai era o piloto. Meu irmão, Jesus Cristo é o piloto. Jesus Cristo tem que ser o piloto da sua vida. Você pode passar por tribulação, por tempestade, você pode entrar num furacão, num ciclone, seja lá o que for. Jesus Cristo é o piloto da sua vida. É Ele que tem que pilotar a sua vida. Porque aí quando você passar pela turbulência, pelo furacão, pelo ciclone, você não vai sentir medo. Você vai estar firme, firmado nele, e pode vir o que for, você vai estar pronto para aguentar e suportar aquilo que é necessário. A inteligência espiritual que nós vivemos, que nós temos, que nós precisamos desenvolver, ela nos fortalece nesse sentido. Porque se nós cremos que Deus ele é suficientemente poderoso para que possamos confiar nele, nada vai nos abalar. Então a música atual que está falando assim, ó, nada vai nos abalar, teu poder não falha, o poder de Deus não falha. O poder de Deus não falha. Eu li recentemente o livro de Êxodo, e as passagens que eu vejo lá, Moisés, a experiência que Moisés teve com Deus, irmãos, aquilo é tremendo. Moisés está lá, bate na rocha e da rocha sai água. Moisés bate na água, a água se abre e o povo passa em terra seca. Moisés clama a Deus, Deus manda as pragas para poder Faraó ver o poder dele. Deus fala que vai proteger o povo, coloca lá coluna de fogo, coloca nuvem para proteger. 40 anos no deserto e o povo, a sandália não desgastava, a roupa não desgastava. Irmãos, Deus realizava coisas tremendas. Tremendas. Você lê o livro de Êxodo, você vê Deus agindo de uma maneira assim grandiosa, que eu fico pensando assim, gente, como que deve ter sido a sensação de ver as maravilhas que Deus fazia? Como que deveria ser a sensação de ver o agir de Deus? Aquele povo tinha que ter muita inteligência espiritual para discernir o agir de Deus. O Faraó não tinha. Naquela passagem, quando Moisés estende a mão nas águas do Nilo e as águas se tornam sangue, e depois a palavra de Deus diz que os magos de Faraó faziam a mesma coisa, obviamente que não era igual, obviamente que não era a mesma coisa. Você acha que alguns magos, seres humanos carnais, limitados, vão fazer aquilo que Deus faz? Não faz nunca. Não faz nunca. Deus, ele é poderoso. E ele vai fazer grandes coisas na nossa vida.
Então, a inteligência espiritual, ela tem formação teórica, ela tem consideração, ela tem que ser de acordo com a Bíblia, igual o livro de Provérbios fala, no capítulo 13, no capítulo 3, nos versículos 13 a 17, porque a gente precisa desenvolver a nossa inteligência espiritual. A gente tem que valorizar a nossa vida, valorizar o nosso Deus, valorizar a nossa igreja, valorizar aquilo que Deus colocou em nossas vidas, a nossa família, valorizar tudo isso. Escolher melhor os nossos relacionamentos, evitar relacionamentos. Eu escutei um pastor falando assim, ó, existem pessoas que são tão ruins, que são pessoas tóxicas. Tem pessoa que é tão ruim, reclama de tudo, que você que não tem nada a ver, se você começar a andar com essa pessoa, você começa a achar que o problema dessa pessoa é você. Quando não tem nada a ver, o problema dele é ele mesmo. O cara que é o carne de pescoço da história. A gente precisa investir na eternidade. Tem pessoas aí que estão investindo em coisas passageiras. O cara está gastando dinheiro comprando casa, comprando carro, é isso, é aquilo. Está esquecendo de investir no reino, na obra, na vida espiritual dele. Qual foi a última vez que você deu uma oferta? Ah, pastor, eu dei oferta na minha igreja, uma oferta missionária. Você está podendo ajudar o missionário lá fora? Ajuda. Você está podendo ajudar o missionário aqui dentro? Ajuda. Faça algo pela obra de Deus. Não fique fora daquilo que Deus está agindo no mundo. E para terminar, eu gostaria de ler o seguinte. Uma vida equilibrada é o foco da inteligência espiritual. A vida equilibrada baseada na palavra de Deus. Ao desenvolvê-la, você pensará antes de agir, e isso aponta para o controle e gerenciamento de suas emoções, resultando em uma trajetória com mais significado. Irmãos, use a inteligência espiritual que você tem, que Deus está te dando, para você crescer no conhecimento e na graça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito por nós. E te agradeço, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, podemos finalmente, fielmente confiar no Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Abençoa a pessoa que está vendo esse vídeo, a pessoa assistindo essa aula, que em nome de Jesus, o Senhor possa tocar no coração dele a cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Já dá um like aí no nosso vídeo, porque ajuda muito o crescimento do canal e isso vai ser muito bom para o nosso crescimento e para o irmão também que será abençoado. E aí? Deus abençoe a sua vida, Deus te proteja, Deus te guarde. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.